O nosso trabalho, ele propõe uma abordagem da história da ciência para as disciplinas de filosofia e sociologia, né? No que toca à discussão de um tema muito importante para essas disciplinas, que é a ideia de cultura. Nossa proposta foi discutir a ideia de cultura, né, dentro de uma perspectiva, né, tanto para a filosofia quanto para a sociologia, né, das disciplinas de sociologia e filosofia que trazem uma perspectiva da antropologia, dos estudos antropológicos de cultura, né, para então poder usar a história da ciência enquanto mais uma ferramenta do processo de aprendizagem dos alunos, certo? Então, qual foi a nossa proposta para este trabalho? No primeiro momento, buscar compreender qual a noção de cultura que o aluno possui. Quais são as compreensões sobre cultura que esse aluno tem, né? Para isso, nós vamos propor um mapa mental, a produção de um mapa mental, de modo que ele possa expressar qual é a visão dele, né? E depois ter um momento de socialização com os colegas, onde todos vão comentar qual a sua ideia a respeito da ideia de cultura, certo? Num segundo momento, nós vamos propor a leitura de um texto do antropólogo Roberto da Mata. Tá? A leitura desse texto terá como objetivo introduzir o aluno à ideia de cultura, né? A ideia de cultura da antropologia, não mais a ideia de cultura que ele pode ter absorvido nas suas diversas vivências, né, sociais, que de alguma forma expressam noções calcadas no senso comum, certo? Na medida em que esse aluno absorver, né, discutir com seus colegas, apreender um pouco da noção de cultura antropológica, nós iremos propor então a leitura de um texto de história da ciência chamado Destilação, a arte de extrair virtudes, da professora Maria Helena Roxo Beltrán, né, na qual esse texto será utilizado para que ele perceba, né, como a cultura é um elemento muito importante na vida humana, né, talvez o elemento essencial da vida humana, que se estabelece nas relações, na produção de saberes, na produção de regras, na produção de noções e costumes sociais, né? E esses saberes não são só saberes que estão colocados sobre formas econômicas ou formas, né, das festas ou dos rituais ou das religiões, mas também dos saberes sobre a natureza, dos saberes da interpretação dos seres humanos sobre a natureza e dos grupos humanos sobre a natureza, certo? Nesse sentido, o texto da professora Maria Helena irá nos ajudar a demonstrar para o aluno de que as diversas discussões a respeito do fazer alquímico, né, e as diversas propostas de utilização do fazer alquímico e do conhecimento alquímico, né, demonstravam diversos saberes distintos sobre o mundo, diversas culturas distintas sobre o mundo, né, que tinham suas próprias formas de existência, que tinham suas próprias formas de construção sobre a realidade e sobre a existência humana, certo? Nesse sentido, ao aluno ler o texto e depois socializar suas impressões sobre o texto, o professor irá auxiliá-lo a uma discussão na qual será pensada, né, essas distinções entre os fazeres culturais, tá certo? Entre os fazeres humanos. Nesse sentido, será abordado uma ideia muito importante dentro da história da ciência, que é a noção de incomensurabilidade proposta por Thomas Kuhn, né? Nós iremos, então, atrelar a discussão sobre cultura de uma noção de que a relação entre essas culturas é incomensurável. Incomensurável não no sentido de que não pode ser comparada, de que não pode ser relacionada, mas no sentido de que nós não devemos estabelecer, né, padrões de comparação
então essa cultura é melhor, ou esta cultura é pior, ou esta cultura é mais desenvolvida, essa cultura é menos desenvolvida, essa cultura poderá chegar a tal estágio, né? Por quê? Porque os saberes, os fazeres, né, de cada cultura está atrelado a seus próprios códigos, às suas próprias noções, à sua própria condição social, ao seu próprio contexto. Nesse sentido, não faz uma condição para a compreensão sobre as culturas tentar uma comparação que leve a compreender de que uma é mais complexa ou melhor do que a outra, certo? Então, no nosso trabalho, a história da ciência vem como um grande exemplificador, né, e um grande complexificador de todo esse processo de construção do conhecimento, né? Ela não vem como o momento, então vamos parar para assistir a história da ciência. Não, ela vem como um momento que faz parte da aula, um momento que, que exemplifica, um momento que complexifica, um momento que traz novas contribuições, e não como uma adjacência, e não como um mero adorno para o trabalho de sala de aula. Será um momento onde o aluno vai poder, de fato, compreender, né, essas distinções entre as culturas, né, de modo objetivo, certo? Então, é muito importante, né, que a história da ciência seja vista dessa forma, seja vista como um elemento partícipe do processo de construção das sequências didáticas, e não como um momento de adorno, e não como um momento de, como nós estamos acostumados a ver, principalmente nos livros de ciências da natureza, nas abordagens de ciências da natureza, e como um box de saiba mais, tá certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da sequência e espero que vocês vejam todos os nossos trabalhos, tanto no nosso site como os nossos vídeos para o YouTube. Muito obrigado e até uma próxima.